Olá, turma! Hoje é quarta-feira, iniciando mais uma aula, dia 9/6, nossa aula de português. Como vocês estão vendo a imagem do fundo, hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre o gênero textual cordel. O cordel chegou ao Brasil com os portugueses. Ele foi inspirado no antigo trovadorismo, onde os poetas que não podiam vender suas poesias escritas, que no tempo não existia impressão para imprimir, eles cantavam suas poesias, declamavam e declamavam em forma de música. Quando chegou a imprensa e começaram a imprimir as primeiras publicações, então foram feitos pequenos livrinhos com as poesias que antes eram cantadas. Esses livretos eram vendidos pendurados em cordinhas, e assim os portugueses os chamavam de cordéis. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, trouxeram consigo a tradição dos cordéis e os repentistas, poetas brasileiros que repetiam seus versos em praça pública, tiveram a oportunidade de escrever seus versos em papéis e penduraram os cordéis para vender a sua arte. Então, como nós já vimos, os livrinhos de cordéis, eles são até hoje pendurados em cordinhas e vendidos em feiras, certo? Características do gênero cordel. O que é um poema de cordel? Literatura de cordel, também conhecida no Brasil como folheto, literatura popular em verso ou simplesmente cordel, é um gênero literário popular, escrito frequentemente na forma rimada, originado em relatos orais e depois impresso em folhetos. É uma poesia muito bem elaborada, com números certos de versos e sílabas em cada estrofe. O cordel é considerado patrimônio cultural, pois além de falar das tradições do povo, fala de amplos assuntos. Vamos conversar um pouquinho sobre o gênero cordel. Então, poema de cordel, já está falando. Se é um poema, possui versos e estrofes. O que são as estrofes? São os conjuntos de versos. O que é o verso? É cada linha de um poema. E um cordel, geralmente, ele vem com 6 ou 8 versos. E tem rimas. Lembram quantos cordéis nós já vimos? Todos com rima? Tem alguns que vão aparecer sem, mas é difícil. Mas agora, o que são rimas? A rima é um recurso de estilo de linguagem bastante utilizado em texto dos gêneros discursivos, estruturados em versos, como os poemas e músicas. Esse recurso é utilizado com o objetivo de atribuir aos textos mais sonoridade, que o som fique melhor, ritmo e musicalidade. Olha que interessante. Nós acabamos de ver que antigamente os trovadores, os repentistas, eles cantavam seus poemas, né? Porque não tinha como escrever. Então, cantavam. Então, as rimas, os poemas de cordéis, eles têm essa sonoridade, esse ritmo, essa musicalidade. Hoje, a professora vai ler um poema de cordel, que é sobre o cordel. Um cordel sobre o cordel. Eu pretendo apresentar. É uma arte versajada da cultura popular, que nasce lá no Nordeste para o mundo apreciar. São rimas de cordel encaixadas na cestilha, nos martelos e galopes nas oitavas nas cestilhas, que encantam muito mais do que a sétima maravilha. O cordel só é aceito com os versos bem rimados, cada verso bem medido, todos bem metrificados. Assim, manda a tradição dos poetas inspirados. É na forma de folhetos que ele tem sua tradição, porém hoje outras formas temos de publicação, como o livro, internet e outras tanto que virão. O cordel pode conter alguns temas atuais, ou histórias inventadas, ou 1000 casos naturais, pois os versos do cordel contam isso e é muito mais. O folheto nordestino é uma arte genial. É de origem desse nome, provém lá de Portugal. Esse nome porque era pendurado no varal.
Olha que legal! Como está falando bem do que é o cordel. Vamos analisar a primeira estrofe. Vamos lá, turma. Lembrando aqui, ó. Primeira estrofe. Cada linha é um verso. Vamos ver quantos versos tem nessa primeira estrofe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é uma cestilha, tem 6 versos. Um cordel sobre o cordel eu pretendo apresentar. É uma arte versajada da cultura popular, que nasce lá no Nordeste para o mundo apreciar. Olha aqui, ó. Apresentar, apreciar. Tem rima, gente. Vocês estão observando as rimas? E olha que legal que ele é. Ele tem várias rimas. E ele está falando que é que nasceu lá no Nordeste. Que os portugueses trouxeram e chegou lá no Nordeste o cordel e daí foi adaptado, né? Foi feito como é hoje. São rimas de cordel encaixadas na cestilha, nos martelos e galopes, nas oitavas e nas cestilhas, que encantam muito mais do que a sétima maravilha. Então aqui está falando que pode ter cestilhas que são 6 ou oitavas, que são 8 versos. O cordel já é aceito com um verso bem rimado, cada verso bem medidos, todo bem metrificados, acimando a tradição dos poetas inspirados. Então está falando aqui um pouco sobre as rimas, que tem que ser bem rimado o cordel. E na forma de folhetos, que ele tem sua tradição. Porém, hoje outras formas temos de publicação, com o livro, a internet e outras tantas que virão. Então, está falando que a tradição dele é em forma de folheto, mas hoje a gente encontra cordel na internet ou em livros. O cordel pode conter alguns temas atuais, as histórias inventadas ou 1000 casos naturais, pois os versos do cordel contam isso e é muito mais. Então, o cordel ele pode ter histórias inventadas ou sobre a atualidade. Vocês já viram, acho que o ano passado a professora deu um cordel sobre o coronavírus, que é sobre a atualidade. O folheto nordestino é uma arte genial. A origem desse nome provém lá de Portugal. Esse nome porque era pendurado em varal. Então está falando aqui nesse pedaço que ele veio lá de Portugal e que é um cordel e ele fica pendurado em varal, em cordas, por isso o nome cordel. Turma, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Agora nos encontraremos às 9 horas no Google Meet para fazer as atividades da apostila. Até mais!